Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula. A aula de hoje eu vou combinar uma explicação nesse vídeo e depois um documentário, né, para pensar. A gente está indo para o último módulo e nesse último módulo a gente vai pensar a sustentabilidade para pensar o mundo. Tudo bem? Vamos lá? Para começar a reflexão, eu queria começar com vocês com essa frase aí. Stephen Hawking foi um dos físicos mais importantes da história do mundo. Tem vários livros maravilhosos, recomendo vocês lerem para pensar o que foi o mundo, certo? E ele fez uma reflexão em 2006, ele morreu recentemente, que ele falava assim: no mundo política, social e ambientalmente caótico, como a raça humana poderá se manter por mais 100 anos? Olha que reflexão interessante que ele faz. Como que a forma como a gente vive hoje, a forma caótica como a gente vive hoje, pode sustentar-se política, socialmente, ambientalmente. Muitos ficaram incrédulos, como um cara tão inteligente, né, que faz essa pergunta. Então, se um cara tão inteligente faz essa pergunta, ele deve ter a resposta. Sabe o que ele falou? Não tem. Não tem essa resposta. Se eu tivesse essa resposta, eu não estaria fazendo a pergunta. Eu estou fazendo essa pergunta para levantar reflexão, porque isso é um debate do espaço público, né? A gente refletiu sobre o espaço público na última aula. O público deve fazer como que a gente pode se sustentar. Deixa essa pergunta aí para vocês fazerem a reflexão. Muitos cientistas, e aí existe praticamente um consenso, certo, científico sobre esse tema, vai falar que a gente vive num mundo que é insustentável. A vida atual no planeta se sustenta numa destruição das condições que vivemos. As condições nas quais a gente vive, a gente destrói. Então a gente pegou condições nas quais a gente constrói o nosso modo de vida, isso estou pensando como sociedade, como comunidade, como mundo, como população humana, a gente destrói essas condições. Então a gente destrói a fauna e a flora, destrói as florestas, destrói os animais, destrói o meio ambiente geral, a gente polui o ar, a gente acumula lixo, a gente desperdiça alimentos, joga toxinas na terra, né? Então, o mundo natural, o homem hoje, o modo de vida do homem, que o homem tem, o ser humano, quando eu falo homem, destrói esse mundo. Esse modo de produção, de destruição do mundo, se inaugurou com a Revolução Industrial lá no século XVIII e vai se aprofundar no século XIX e século XX. No final do século XX, muitos cientistas, ambientalistas, ecologistas vão levantar a reflexão sobre esse modo de vida e esse modo de produção. E vão levantar a questão da sustentabilidade como uma tentativa de alterar esse caminho. A sustentabilidade ela é pensada num triângulo. Ela é uma sustentabilidade que, ao mesmo tempo, tem que ser econômica, social e ambiental. O que significa esse triângulo? Ao mesmo tempo, temos que promover o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento social, ou seja, o desenvolvimento econômico e o desenvolvimento social não quer dizer que pode crescer a economia sem que a sociedade também cresça. Então, tem que ter mais oportunidades, mais trabalho, mais renda para as pessoas que vivem em sociedade. E, ao mesmo tempo, tem que ser pensado na preservação do ambiente. Então, o triângulo da sustentabilidade, isso é importantíssimo aqui para vocês pensarem, a ideia da sustentabilidade vai se basear nesse triângulo. Tem que ter o desenvolvimento econômico, tem que ter o desenvolvimento social, tem que ter o desenvolvimento ambiental. Tudo bem? Como que surgiu esse debate? O desenvolvimento sustentável foi um termo criado em 1972, durante o simpósio da Organização das Nações Unidas, a ONU. Foi definido como modelo de desenvolvimento que atende às necessidades do presente, sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem às suas próprias necessidades. O que significa isso? Que o que a gente usa do planeta hoje
tem que permitir que a próxima geração possa usar. A gente não pode destruir, por exemplo, os rios. Se a gente destrói os rios, a próxima geração não vai ter eles. Se a gente destrói a floresta, a próxima geração não vai ter eles. Então a gente tem que pensar o desenvolvimento de tal forma que a próxima geração possa usufruir desse desenvolvimento. Então, a ideia do desenvolvimento sustentável é isso, de que uma geração passe para a outra a possibilidade dela usufruir daquelas condições que a geração anterior teve. A ideia do desenvolvimento sustentável ela foi muito criticada, principalmente nos anos 80 e 90, por ambientalistas, ecologistas, etc. Por que ela foi muito criticada? Porque o termo desenvolvimento sustentável, ele tem um peso econômico muito forte. Então, como se a economia não pudesse ser afetada. Nesse sentido, vários ecologistas, biólogos, ambientalistas vão criar o termo sustentabilidade, não mais desenvolvimento sustentável. Por que sustentabilidade? Porque a ideia da sustentabilidade é que nós, seres humanos, possamos viver numa relação de equilíbrio dinâmico com o meio ambiente, com os animais, né, com o mar, com a floresta, com o meio ambiente. Então, tem um equilíbrio sustentável da nossa vida, que a gente possa extrair os recursos para a nossa vida, mas que eles possam ter os recursos para a vida deles, né? A floresta, os animais. Então, a sustentabilidade é pensada já ao conceito de sustentabilidade e que está presente num documento que a gente ainda vai trabalhar, que é a Carta da Terra. Ele é pensado justamente num termo de equilíbrio entre homem e natureza. Então, nós temos que achar um termo de equilíbrio para que essa relação não prejudique a ambos, certo? Então, esse equilíbrio tem que ser dinâmico. E a partir daqui, muitas empresas vão levantar, muitos governos, empresas vão levantar justamente a ideia da responsabilidade ambiental. Esse é um termo que a gente vai debater já nas próximas aulas. A aula de hoje era mais para apresentar esse tema, certo? Para vocês saberem a questão do que é o desenvolvimento sustentável, do que é sustentabilidade, a gente vai aprofundar isso, né? E agora eu vou deixar para vocês um documentário, sobre o documentário vocês vão fazer a tarefa, que se chama História das Coisas, talvez alguns de vocês já conheçam esse documentário. Esse documentário ele vai falar um pouco da insustentabilidade que é o modo de produção, né, atual no mundo. Então vocês vão assistir e a atividade vai se relacionar justamente a ideia da sustentabilidade, né, com a ideia que ela mostra da insustentabilidade. Então fiquem atentos aos dados que ela traz de como o modo de vida atual é insustentável. Vou pedir 2 dados para vocês aí. Tudo bem? Muito obrigado, pessoal.